Gurizada, o negócio é o seguinte, o técnico Alexander Cacique Medina corre riscos neste final de semana na abertura do Campeonato Brasileiro. Ele pode ter o contrato rescindido se o Internacional perder para o poderoso Atlético Mineiro. A gente fala sobre isso neste meu vídeo, que tem a força da Mais Ágil. A Mais Ágil é a empresa que tem a expertise quando o assunto é antecipação do FGTS. Quer saber o WhatsApp da Mais Ágil? Tá aqui, ó, 55 992 11 1908. Eu coloquei também um link lá na descrição deste meu vídeo, que é um atalho para que todos vocês já saiam conversando com a Mais Ágil, para quem está pensando em antecipar pelo menos um pedaço, até 5 anos do FGTS. Que tal, hein? Botar a mão numa graninha de forma muito rápida para quitar um débito que está te incomodando, para adquirir um bem, para fazer uma viagem bacana. Chama a turma da Mais Ágil no WhatsApp. Eu rodo a vinheta e na volta a gente fala do risco Medina. Ele pode ser demitido se o Internacional perder para o Atlético? É fato. Cacique Medina ainda não conseguiu fazer o Internacional decolar. 3 meses de trabalho, começando o 4º mês, eliminação na semifinal do Campeonato Gaúcho, levando 3-0 do Grêmio, eliminação na primeira rodada da Copa do Brasil, perdendo para o Globo Potiguar, time do Rio Grande do Norte, superior em praticamente toda a partida, e a estreia na Sul-Americana decepcionante. Depois de 15 dias de treinamento, um time que ele surpreendeu com o mercado como lateral pela esquerda, o time fez um primeiro tempo interessante, se acovardou na segunda etapa, o Inter sofreu o empate e a gente sabe, o time do Equador, o 9 de outubro, esteve mais próximo da vitória do que o próprio Internacional. O Inter já começa tropeçando na primeira rodada da Sul-Americana contra uma equipe modesta, que é a penúltima colocada, 15º colocado entre 16 clubes do modesto também campeonato equatoriano. E neste final de semana, o Inter encara fora de casa, domingo à tarde, no Mineirão, em BH, o poderoso Atlético Mineiro, atual campeão brasileiro e que recentemente conquistou com tranquilidade o título do Campeonato Estadual de Minas Gerais. Esta situação do Cacique Medina está trancando os dirigentes colorados na questão do diretor executivo. A informação que eu obtive hoje, de dentro do estádio Beira-Rio, do mais alto escalão, é que agora o foco está todo em tentar dar suporte no Cacique Medina. Para isso, o presidente Barcelos conta principalmente com o recém-chegado diretor técnico Paulo Autuori. Ele é o homem próximo de Cacique Medina para tentar dar sustentação, tranquilidade no ambiente no vestiário, para que o Inter consiga se recuperar já na largada, na abertura do Campeonato Brasileiro. Convenhamos, contra um adversário muito difícil e que é favorito o Atlético nesse jogo contra o Internacional. O Inter, por exemplo, tinha o nome do William Thomas, gerente esportivo do Avaí, pelo menos era o primeiro nome da lista, do radar, não que houvesse uma negociação avançada, e o Inter parou com tudo. Focou na estreia da Sul-Americana, focou agora no Atlético Mineiro para tentar dar uma certa tranquilidade, quem sabe, se o time colorado surpreender e voltar ao menos com um empatezinho, o que eu acho difícil e improvável lá de BH. O que pensa a direção do Internacional sobre a questão do Medina? O presidente Barcelos não gostaria de ter que rescindir com o treinador. Está ainda apostando que ele consiga dar a volta por cima e fazer esse time deslanchar. Mas há integrantes do Conselho de Administração que já não acreditam mais nisso e já começam a entender que o Inter deu chances e oportunidades excessivas para a manutenção do uruguaio Cacique Medina. Qual é a ideia do presidente? É que se o Internacional conseguir passar pelo jogo contra o Atlético Mineiro, terá tranquilidade para a sequência. Na quinta-feira, volta a jogar pela Sul-Americana, em casa, quinta-feira, dia 14 de abril, contra o paraguaio Guairenha. Ótima oportunidade de uma vitória. E depois tem um jogo difícil de novo, pelo Campeonato Brasileiro, domingo, dia 17, no Beira-Rio, contra o Fortaleza. Aliás, jogo que vai marcar, o Inter informou hoje, a despedida de Andrés D'Alessandro. Joga no estádio Beira-Rio, sua última partida. O Inter informou isso no seu Twitter
no final da tarde desta sexta-feira, com o D'Alessandro falando e pedindo o comparecimento dos torcedores para a sua despedida, dia 17 de abril, segunda rodada do Campeonato Brasileiro Internacional e Fortaleza. O que pode acontecer se o Inter perder o jogo para o Atlético Mineiro? Vamos fazer duas projeções. Se o Inter ganhar ou empatar, Medina se segura mais um tempo, pelo menos mais algumas rodadas, para que consiga deslanchar. O Inter perdeu o jogo numa derrota simples, 1-0, 2-1, 2-0 já complica um pouco. A tendência é que o Medina não seja demitido. A tendência. Mas vai depender muito da atuação colorada. Uma coisa é o Inter perder o jogo por 1-0, ou 2-1, ou 2-0, com o Atlético em cima, bola na trave, massacrando, o Inter encolhido, escapando da goleada. Esta é uma circunstância que coloca o Medina em risco. Mas uma derrota simples, ainda que ruim do ponto de vista de arrancada no Campeonato Brasileiro, onde a gente sabe o Inter luta, o seu grande objetivo é a soma de 46 pontos para evitar o mal maior, que é o rebaixamento, talvez não demita. Porque aí o Internacional tem a seguinte situação: perderia para o Atlético no domingo e já na quinta-feira tem um jogo importante com obrigação de vencer, o Guairenha do Paraguai. E depois no outro domingo, dia 17, o jogo que marca a despedida do D'Alessandro, contra o Fortaleza. Aí o Medina teria esses dois jogos para buscar a recuperação. E se não conseguisse a recuperação, aí sim seria demitido depois do jogo contra o Fortaleza. Por quê? Porque na outra semana, na terceira semana do mês de abril, não há, no meio de semana, jogo pela Sul-Americana. Depois o Inter só voltaria a jogar no final de abril, dia 26 de abril, na Colômbia, contra, uma terça-feira, o Independiente Medellín. Antes teria o jogo sábado contra o Fluminense no Rio de Janeiro. Agora, então a situação é a seguinte: o Inter ganha, empata, Medina fica. O Internacional perde por uma diferença mínima. Se tiver um bom envolvimento no jogo, o Medina pode ficar, deve ficar inclusive. Se o Inter for amassado, ainda assim o presidente talvez dê uma oportunidade para ele nesses dois jogos, contra o Guairenha e contra o Fortaleza no Beira-Rio. Teria que ganhar do Guairenha e ganhar do Fortaleza para permanecer no cargo para a sequência. Se o Internacional for goleado pelo Atlético, eu vou surpreender vocês. Existirá uma pressão gigante pela saída do Medina, e há uma possibilidade realmente que ele saia, e eu diria para vocês que seria de 50%. Porque ainda assim, ele poderá permanecer no cargo, mesmo goleado com o Inter jogando mal, embora talvez não seja a tendência, porque a pressão vai ser muito grande, para esses dois jogos. Ainda assim, talvez ele tenha esta carta de crédito para o enfrentamento já de quinta-feira. O Inter joga domingo, ou vem domingo de noite de BH, ou na segunda, tem terça e quarta, e quinta já tem jogo contra o Guairenha. E no domingo, já no Beira-Rio, domingo dia 17, contra o Fortaleza. Ele talvez ainda assim ganhasse essa carta de crédito de dois jogos. Ou seja, as chances de que o Medina permaneça são grandes. São grandes. Uma goleada empurra ele quase que na beira do precipício. Uma derrota com o Inter jogando mal, uma derrota por diferença mínima, de talvez 2 gols, talvez o presidente Barcelos e o Conselho de Gestão deem a chance nesses dois jogos, porque eles são muito próximos. Observem. Domingo Atlético, quinta Guairenha no Beira-Rio, domingo Fortaleza no Beira-Rio. Depois o Inter tem uma semana de descanso, joga contra o Fluminense dia 23 e contra o Independiente de Medellín na Colômbia no dia 26. Teria aquela semana para um novo profissional chegasse. Esta é a situação. O Medina, a direção do Inter, está fazendo um esforço para não ter que rescindir um contrato. Embora a panela de pressão da mídia, nós jornalistas, da torcida principalmente, de conselheiros e de integrantes do mais alto escalão do próprio clube, esteja começando a aumentar, e um insucesso em Minas vai fazer a temperatura subir. Se inscrevam aqui no canal do Menegas, ativem as notificações, se gostarem dos meus vídeos, valendo aí o like. E agora, para quem está pensando em antecipar parte do FGTS, chama a turma da Mais Ágil no WhatsApp. Os caras têm a expertise disso, é rápido, fácil, eles te dão um caminho. Eu já coloquei um link na descrição desse vídeo, clica lá, já sai falando com a Mais Ágil no WhatsApp e tu vai ver a facilidade que é para que tu possa e consiga antecipar até 5 anos do teu FGTS. Feitoria gurizada. Então vai, um abraço.